Olá pessoal, neste vídeo vamos estudar a derivada de uma função. A derivada de uma função em um número vai ser definida como um limite particular. Acontece de que esse limite tem uma interpretação geométrica. O limite vai ser a inclinação da chamada reta tangente. Vejamos a definição da reta tangente. Suponhamos que temos uma curva C, que vai ser o gráfico da função f, o domínio da função f vai ser o intervalo i, e estamos considerando um ponto P do gráfico da função f. Agora, para cada x que esteja no domínio da função f, podemos considerar o ponto do gráfico da função f, o ponto Q. Por exemplo, aqui temos a figura, o ponto P, temos x, um ponto do domínio da função f, e temos nosso ponto Q sobre o gráfico da função f. Tendo esses dois pontos, podemos traçar uma reta passando por esses dois pontos. Essa reta vai ser chamada de reta secante, passando por P e Q. No gráfico, unicamente estamos mostrando um segmento da reta secante. E lembrar que a inclinação ou coeficiente angular de essa reta secante vai ser a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas. Vejamos a definição da reta tangente. A reta tangente ao gráfico da função f no ponto P de coordenadas a, f de a vai ser a reta passando pelo ponto P com inclinação igual a m, e esse m vai ser o limite das inclinações das retas secantes, quando x tende a A, sempre que esse limite exista. Então, esse limite pode ser escrito também como o limite quando h tende a zero do cociente de f de a mais h menos f de a dividido por h. Por exemplo, no gráfico, temos nosso ponto do gráfico AF de A. Estamos tomando outro ponto do gráfico, temos essa reta secante. Agora, se tomarmos outro x mais próximo de A, teremos esse ponto no gráfico da função f. Consequentemente, teremos essa outra reta secante. Dessa maneira, fazendo x tender a A figura mostra que essas retas secantes vão tender a essa reta vermelha, que segundo nossa definição vai ser chamada de reta tangente ao gráfico da função f no ponto AF de A. Vejamos o seguinte exemplo. Queremos determinar a reta tangente a essa curva no ponto 1, 1. Usando a definição de reta tangente apresentada, temos que A vai ser igual a 1, nossa função vai ser x quadrado. Primeiro vamos calcular a inclinação da reta tangente. Da definição, a inclinação da reta tangente vai ser o limite, quando x tende a 1, de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Esse limite vai ser igual ao limite de x mais 1 quando x tende a 1, e esse limite existe e é igual a 2. Ou seja, a reta tangente no ponto 1, 1 vai ter inclinação igual a 2. E a equação da reta tangente vai ser igual a y menos 1 igual a inclinação 2 multiplicado por x menos 1. E essa equação é equivalente a y igual a 2x menos 1. Vejamos outro exemplo. Queremos encontrar agora a reta tangente ao gráfico da função raiz quadrada de x no ponto 4, 2. Usando a definição da inclinação da reta tangente, neste caso temos que a vai ser igual a 4 e a nossa função é a raiz quadrada de x. A inclinação vai ser o limite quando x tende a 4 de f de x menos f de a. F de a seria 2, dividido por x menos 4. Aqui vamos ter uma indeterminação 0 sobre 0. Para eliminar a indeterminação, vamos multiplicar por essa expressão. E depois vemos que podemos cortar x menos 4. Consequentemente, a inclinação vai ser igual ao limite quando x tende a 4 de 1 dividido por raiz quadrada de x mais 2. E esse limite é 1/4.
Portanto, a equação da reta tangente ao gráfico da função raiz quadrada de x no ponto 42 é y menos 2, a inclinação, multiplicado por x menos 4. Ou, equivalentemente, vai ser igual a 4y igual a x mais 4. Agora, vejamos a definição da derivada de uma função em um número. Se tivermos f, uma função definida num intervalo aberto i, sendo que a está nesse intervalo, a derivada da função nesse número a, que vai ser indicada com essa notação, é definida como o limite quando h tende a zero do quociente de f de a mais h menos f de a dividido por h. Se esse limite existir. E esse limite é igual ao limite quando x tende a do quociente f de x menos f de a dividido por x menos a. Se f possuir derivada no número a, então diremos que f é derivável ou diferenciável nesse número a. Revisando o exemplo da reta tangente à parábola x² no ponto 1, 1, vemos que a inclinação é precisamente a derivada da função x² no número 1. Ou seja, isto seria igual a derivada de f em 1, sendo que a nossa f é x². Então, dessa maneira, a derivada de uma função num número tem a interpretação geométrica de inclinação da reta tangente ao gráfico da função no ponto onde x é igual a a. A derivada também tem uma interpretação física. Se tivermos um objeto movendo-se sobre uma reta de acordo à equação S igual a f de t, sendo que S vai indicar a distância orientada da origem até o objeto no instante t. Neste caso, a função f é chamada de função de posição do objeto. No intervalo de tempo entre t igual a a e t igual a mais h, a variação na posição vai ser f de a mais h menos f de a. E a velocidade média nesse intervalo de tempo, que vai ser indicada por Vm, vai ser precisamente o deslocamento dividido pelo tempo decorrido, que seria essa expressão. Agora, a velocidade, ou também chamada de velocidade instantânea, no instante t igual a, vai ser definido como o limite das velocidades médias quando h tende a zero. Então, dessa forma, a velocidade instantânea no instante t igual a é igual a esse limite, que segundo a nossa definição de derivada seria igual a derivada da função posição no instante t igual a. Por exemplo, se tivermos uma partícula movendo-se ao longo de uma reta horizontal de acordo a essa função de posição, aqui S está em metros e T em segundos, então a velocidade média da partícula no intervalo de tempo de 2 até 3 será f de 3 menos f de 2 dividido pelo tempo decorrido, que seria 1 segundo, e esse quociente vai ser igual a menos 5 metros por segundo. Agora, a velocidade instantânea da partícula no instante t igual a 2, por definição, vai ser o limite das velocidades médias. As velocidades médias de 2 até 2 mais h vai ser igual a menos 3 menos 2h. Agora, tomando o limite quando h tende a zero, esse limite vai ser menos 3. E esse limite é precisamente a velocidade instantânea no instante t igual a 2. Portanto, a velocidade no instante t igual a 2 vai ser igual a menos 3 metros por segundo. A interpretação da derivada como a velocidade é um caso particular da derivada como taxa de variação. Suponhamos que temos y como função de x. Se x variar de x1 até x2, então a variação em x será indicada com essa notação, Δx, e será igual a x2 menos x1. E a variação correspondente em y será
indicada con delta y, y será igual a f de x2 menos f de x1. O quociente das variações é denominada taxa média da variação de y em relação a x no intervalo de x1 até x2. E o limite dessas taxas médias de variação vai ser chamada de taxa instantânea de variação de y em relação a x. Em outras palavras, a taxa instantânea de variação vai ser o limite da taxa média de variação de y em relação a x quando a variação em x tende a zero, ou equivalentemente vai ser igual a esse limite. Dessa forma, a derivada da função f no número a é interpretada como a taxa instantânea de variação de y em relação a x quando x é igual a a. Em particular, como foi mencionado, se S for a função posição de uma partícula movendo-se ao longo de uma reta, então a derivada vai ser a taxa instantânea de variação do deslocamento S em relação ao tempo t. Ou seja, vai ser a velocidade da partícula no instante t igual a a. E a velocidade escalar da partícula vai ser o módulo da derivada em a. Agora, a taxa instantânea de variação da velocidade com relação ao tempo é chamada de aceleração. Ou seja, a aceleração é a derivada da velocidade, sendo que a velocidade é a derivada da função posição em relação ao tempo. Vejamos um exemplo. Suponhamos que temos a função a de x, que vai representar a área de um quadrado, com x sendo o comprimento de um lado. Então, queremos encontrar a taxa média da variação de a em relação a x no intervalo de 1 até 4 e também a taxa instantânea de variação de a em relação a x quando x é igual a 2. Bem, a taxa média de variação de a em relação a x quando x varia de 1 a 4 vai ser a de 4 menos a de 1 dividido por 4 menos 1. Fazendo as contas, a taxa média de variação é igual a 5. Ou seja, quando o comprimento do quadrado varia de 1 centímetro a 4 centímetros, a variação média da área do quadrado é de 5 centímetros quadrados por centímetro de variação do comprimento do lado. A taxa instantânea de variação de a em relação a x, quando x é igual a 2, é a derivada de a em 2. Isso vai ser igual ao limite quando x tende a 2 de a de x menos a de 2 dividido por x menos 2. E fazendo as contas, podemos ver que esse limite vai ser igual a 4. Ou seja, quando o comprimento do lado do quadrado é 2 centímetros, a taxa instantânea de variação da área é 4 centímetros quadrados por centímetro de variação do comprimento do lado. Dessa forma, um pequeno incremento no comprimento do quadrado a partir de x igual a 2 vai implicar aproximadamente um aumento de 4 centímetros quadrados na área do quadrado. Agora vejamos a seguinte definição. Uma função vai ser chamada diferenciável no intervalo aberto AB se for diferenciável em cada número do intervalo aberto. Se f é uma função, a função derivada de f em relação à variável independente, denotada por f', é definida por esse limite, sendo que o domínio da derivada de f é o conjunto de todos os x do domínio da função f, de tal forma que esse limite existe. Além da notação f', também temos essas duas notações. Ao termos a variável dependente y como função de x, a derivada também é denotada por y' de x, ou também é usada a notação de Leibniz. Com essas notações, o valor da derivada em um número a pode ser expressada com essas 4 outras notações. Se f de x for igual a 3x² mais 12, vamos a determinar a função derivada de f. Isto é, a derivada de f em x vai ser o limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x dividido por h. Simplificando o numerador, teremos 6xh mais 3h² dividido por h. E esse limite quando h tende a 0 é
6x. De esa forma, a función derivada de f es igual a 6x. Por tanto, a función f es diferenciável em todos os números reais. Agora vamos a determinar a derivada da função seno. Para isto, vamos a usar esses limites trigonométricos. A derivada de f vai ser o limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x dividido por h. Desenvolvendo o seno da soma, o cociente pode ser escrito dessa forma. Logo, utilizando esses limites trigonométricos, teremos que a derivada da f vai ser o cosseno de x. Portanto, a função seno é diferenciável em qualquer número real. No seguinte exemplo, temos a função valor absoluto e queremos saber onde essa função é diferenciável. Então, para isto, vamos considerar x maior que 0. Neste caso, o valor absoluto de x é igual a x. E escolhendo h suficientemente pequeno, podemos ver que x mais h vai ser maior que 0. Consequentemente, o valor absoluto de x mais h vai ser x mais h. Então, para x positivo, teremos que a derivada de f em x vai ser igual a f de x mais h menos f de x dividido por h. Como estamos considerando h suficientemente pequeno, de tal forma que o valor absoluto de x mais h é x mais h, então temos x mais h menos x dividido por h, e esse limite vai ser 1. Portanto, a função f é diferenciável para qualquer positivo. Agora, se tomarmos x negativo, o valor absoluto de x vai ser igual a menos x, e podemos escolher h suficientemente pequeno, de tal forma que x mais h é menor que 0. Dessa forma, o valor absoluto de x mais h vai ser o negativo de x mais h. Logo, para x negativo, a derivada de f em x vai ser o limite quando h tende a 0 de menos x mais h mais x dividido por h. E isto vai ser igual a menos h dividido por h. Consequentemente, o limite vai ser menos 1. Portanto, a função também vai ser diferenciável para qualquer número real negativo. Agora, vejamos o caso quando x é igual a 0. A derivada de f em 0 vai ser o limite quando h tende a 0 de f de 0 mais h menos f avaliado em 0 dividido por h. E isto vai ser igual ao limite quando h tende a 0 do valor absoluto de h dividido por h. E esse limite não existe, pois quando tomarmos os limites laterais vão existir, mas eles vão ser distintos. Podemos ver que tomando o limite lateral pela esquerda, o limite vai ser menos 1. E tomando o limite lateral pela direita, o limite vai ser 1. Dessa forma, a função f não é diferenciável em 0. Conclusão, a função é diferenciável em todo número real, exceto 0. E a função derivada é igual a 1 se x é maior que 0 e é menos 1 se x é negativo. Para finalizar o vídeo, vamos apresentar a relação entre continuidade e diferenciabilidade. Acontece de que se f for diferenciável em a, necessariamente a função f vai ser uma função contínua no número a. E a afirmação recíproca não é verdade, ou seja, existen funções contínuas que não são diferenciáveis. Por exemplo, sabemos que a função valor absoluto é contínua em 0, mas acabamos de ver que essa função não é diferenciável em 0. E um comentário final é que se f for uma função diferenciável, temos sua derivada, também vai ser uma função, e podemos considerar a derivada de f', que vai ser indicado com f2'. E essa função vai ser chamada de segunda derivada ou derivada de segunda ordem. Também usamos essa notação para a derivada de segunda ordem. De maneira análoga, podemos definir a terceira derivada, que vai ser indicada por f', e as derivadas de ordem maior. A partir de n maior que 3, vamos utilizar a notação f parênteses n para indicar a derivada de ordem n.